Olá pessoal, bem-vindo ao Mogiano Videosfera. Hoje nós vamos fazer uma parte de uma aula a respeito de Revolução Francesa, um tema importantíssimo que cai muito no vestibular. Então vem com a gente para mais um vídeo do nosso Mogiano Videosfera. Mogiano Videosfera. Conforme havíamos combinado, pessoal, hoje seria a nossa aula de História do Brasil, mas aí a gente trocou a ordem e a gente vai trabalhar hoje com a História Geral. A última aula nós estávamos falando a respeito do início da chamada Era das Revoluções, ou simplesmente a crise do Antigo Regime. O que a gente vai trabalhar agora é um dos principais eventos que caracteriza a crise do Antigo Regime Europeu. Que evento é esse? A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um enorme processo revolucionário ocorrido na França no final do século XVIII, comecinho do século XIX. De acordo com alguns historiadores, então, e aí a gente vai ter inúmeros historiadores que estudam a Revolução Francesa, a Revolução Francesa não é apenas uma revolução, ela é a maior revolução da história. De acordo com muitos historiadores, inclusive, a própria concepção de revolução, a própria ideia do que é revolução, corresponde ao que é a Revolução Francesa. E aí a gente procurando um dicionário, por exemplo, de ciências sociais, qual que é a definição básica para revolução? Revolução é um grande movimento, uma grande sublevação popular que tem como objetivo o quê? Alterar completamente as estruturas de uma sociedade. Se só altera algumas coisas para não precisar alterar tudo, não é revolução, é reforma. E essa revolução, que foi tão grande na França, acabou repercutindo não só na França, mas em toda a Europa. Não só na Europa, mas em todo o Ocidente. E não só em todo o Ocidente, mas no mundo todo, inclusive no Brasil. A Revolução, portanto, esse enorme movimento popular ocorrido na França no século XVIII, ela é ao mesmo tempo três revoluções. Por que ela é uma revolução tão importante? Porque ela é ao mesmo tempo três processos revolucionários. A Revolução Francesa é ao mesmo tempo uma revolução burguesa. Ou seja, ela é uma revolução feita pela burguesia francesa. A burguesia francesa, pela primeira vez na história, toma o poder. Isso significa que a velha sociedade francesa, dominada pelo clero, dominada pela nobreza, pelo senhorio feudal, desaparece. Em segundo lugar, a França não é apenas uma revolução burguesa. Ela também é uma revolução proletária. E a França vai viver não apenas uma revolução proletária, mas uma das maiores revoluções proletárias da história, que envolveu grande parte do proletariado francês. Quem é o proletariado francês? Os trabalhadores franceses, os trabalhadores urbanos da França. Os trabalhadores das cidades francesas também vão se envolver em meio a esse processo revolucionário. E em terceiro lugar, também como um fator importante, né? Não menos importante por ser terceiro lugar. A gente também está falando de uma enorme revolução camponesa. E a questão que caiu na FUVEST era mais ou menos assim, ó. O que a revolução francesa, russa, chinesa, mexicana e cubana têm em comum? Aí tinha lá, alternativa A, são revoluções burguesas. Ok, Revolução Francesa sim, Revolução Mexicana tem alguns aspectos burgueses, mas a chinesa, a cubana, a russa, não. Aí tinha lá, são revoluções socialistas? A chinesa sim, a cubana sim, a francesa não. São revoluções proletárias, exclusivamente proletárias? Algumas sim, outras não. A única alternativa que corresponde a essas 5 revoluções é o fato de serem revoluções camponesas. Nesses 5 casos, Rússia, França, China, Cuba e México, estamos falando de revoluções camponesas. A definição que a gente está usando aqui é basicamente de um historiador chamado François Furet, que é um historiador especialista em Revolução Francesa, e ele diz o seguinte: a Revolução Francesa, efetivamente,
o processo revolucionário francês durou 10 anos. Ele vai de 1789 a 1799. A título de vestibular, a título de Enem, que é o que realmente nos interessa aqui. O que a gente precisa entender? 1. Como é que era a França antes da Revolução? E 2. Eu não preciso saber fato, dado, nome, data específico, mas eu preciso ter uma noção genérica de como que foram essas 3 fases do processo revolucionário. Se eu tiver uma visão genérica dessas 3 fases, já está ótimo, eu já vou conseguir ter uma boa noção e fazer uma boa prova. Para a gente poder entender como é que estava a França antes do processo revolucionário, como é que era a França antes da Revolução, vamos retomar 4 aspectos gerais da sociedade francesa. 4 aspectos gerais de como que era a França antes da Revolução. Vamos tentar entender, em primeiro lugar, como é que estava a economia francesa antes da Revolução Francesa. E para a gente poder entender como é que estava a economia francesa antes da Revolução, vamos pensar no seguinte. Primeiro, a França estava passando por uma gravíssima crise econômica. E o que é pior, mesmo que a França não tivesse passando por uma crise, a situação da França era complicada. Vamos imaginar que tudo estivesse bem, que a economia francesa estivesse funcionando plenamente, perfeitamente, que tudo estivesse da melhor forma, que tudo estivesse acontecendo perfeitamente. Mesmo assim, a situação da França era complicada. Por quê? A gente está falando de um país que ainda tinha traços muito fortes e muito marcantes de feudalismo. Além disso, a França não tinha a menor condição de concorrer com a sua vizinha. Existia um outro país que era vizinho da França e que tinha uma economia muito mais dinâmica. Esse país era a Inglaterra. Que crise era essa? A França mais gastava do que arrecadava. Havia um enorme déficit público na França. Ou seja, os gastos que a França tinha para manter o seu Estado funcionando eram muito maiores do que aquilo que a França efetivamente arrecadava. Foi contratado um ministro das Finanças no final do século XVIII e ele fez um levantamento e descobriu o seguinte dado. 60% do que a França arrecadava, 60% de toda a arrecadação da França era gasta com a dívida externa. E como que a França conseguiu uma dívida externa desse tamanho? Guerras, tratados. A França se envolveu em várias guerras ao longo do século XVIII e perdeu algumas delas. Uma das guerras mais emblemáticas que a França participou foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A França mandou dinheiro, mandou armas, mandou soldados, mandou navios para apoiar a independência dos Estados Unidos. E aí vem a pergunta, a França ganhou essa guerra? Quem ganhou? Os Estados Unidos. Ele declarou a independência. O que a França ganhou com isso? Nada. Segundo gasto principal da França, 12%. 12% era o que a corte francesa gastava para manter o luxo. 12% do PIB da França era utilizado exclusivamente para manter o luxo da corte francesa. Terceiro gasto, 28%. 28% era o gasto que a França gastava para manter o país funcionando. Resultado, essa situação aqui vai se complicar. Por quê? O tesouro francês não vai dar conta. Além disso, no século XVIII, a França passou também por catástrofes naturais. Na década de 1780, a França vai passar por uma sequência de... A gente vai ter enchente, a gente vai ter nevasca, a gente vai ter seca. Ou seja, como disse uma aluna do ensino médio uma vez, a França estava macumbada no século XVIII. Esse é o termo que melhor define como que a França estava. Fizeram um voodoo bravo e a França estava numa situação completamente amarrada aqui. Segundo, política. Do ponto de vista político, como é que estava a França no século XVIII? A França do século XVIII, ela tinha um modelo político. Esse modelo político concentrava todos os poderes nas mãos do rei. Que modelo político era esse? É a monarquia absolutista. Resultado, zero participação política, zero debate político na França. Quem está governando a França nessa época é um rei chamado Luís XVI. Terceiro ponto, item C.
E é aqui que está o nó da França. É aqui que a coisa se enrola na França. A sociedade francesa do antigo regime era uma típica sociedade estamental. O que significa dizer que é uma sociedade estamental? É uma sociedade na qual existem 3 segmentos sociais e esses 3 segmentos sociais são absolutamente separados entre si, definidos por critério de nascimento. Não há nenhuma, zero possibilidade de mudança de um estamento para o outro. E a sociedade francesa, ela era dividida em 3 estamentos básicos, conhecidos como os 3 estados. Primeiro estado da sociedade francesa. O primeiro estado da sociedade francesa, o primeiro estamento social da França, é o clero católico. A França é um reino católico, portanto o clero é um grupo social importante, é o primeiro estado da sociedade francesa. E o clero católico, na França, representava aproximadamente 2% da população. Qual era a população da França na época? 25 milhões de habitantes. Segundo estado da sociedade francesa. Quem é o segundo estado? A nobreza. O que é nobreza? São os descendentes dos antigos senhores feudais. E a nobreza francesa compunha aproximadamente 2% da população. Aí vem o terceiro estado, que é isso que você perguntou agora. Quem é o terceiro estado da sociedade francesa? O resto. Tudo que não é clero, tudo que não é nobreza, é terceiro estado. De acordo com alguns pensadores, essa seria a definição de povo. O povo é a população que não é clero e não é nobreza. Né? Como é que a sociedade francesa, como é que a nobreza e o clero chamavam essas pessoas? O terceiro estado, o resto, a plebe rude, a raia miúda, a gente pequena, a gentinha, a gentalha, o populacho, os descamisados, o fubá. Era esse o termo que se dava. A gentalha, a plebe rude, eles. Só uma pergunta, alguém aqui desta sala é padre? Ninguém. Alguém aqui é nobre e está escondendo ouro? Alguém aqui tem um castelo e um vinhedo em Liechtenstein e um brasão e uma espada? Não. Então, se nós vivêssemos na sociedade francesa, a gente seria de qual grupo? Resto. Terceiro estado. E o rei entra em qual categoria? O rei é nobre. O rei é segundo estado. O rei não é primeiro. Quer dizer que tem gente acima do rei. Tanto que quando o rei se ajoelhava para ser coroado na sua coroação, quem é que coloca a coroa na cabeça do rei? A igreja. E por último, mas não menos importante, como é que era a cultura francesa na época da Revolução? O que está acontecendo do ponto de vista intelectual na França no século XVIII? O iluminismo. O auge da crise se deu no ano de 1789. Diz, Majestade não tem outra coisa a fazer, a não ser convocar os Estados Gerais. Todo mundo... Convocar os Estados Gerais é algo muito sério. Quando convoca-se a Assembleia dos Estados Gerais, cada estamento teria direito a convocar um número de representantes. O primeiro estado poderia mandar um número de 200 representantes para Versalhes, portanto, 200 delegados. O segundo estado mandaria um número de 200 representantes, portanto, 200 delegados. O terceiro estado, como era maior, ele tinha um número de 500 representantes, portanto, 500 delegados. Qual é a proposta do primeiro estado, que eu vou chamar de proposta A? A proposta do primeiro estado é: para resolver o problema da economia francesa, basta aumentar os impostos sobre o terceiro estado. Se os camponeses pagarem mais impostos, a França se recupera. O segundo estado apresentou uma proposta. Qual? A proposta A. E o terceiro estado lançou a proposta B. Qual é a proposta B? Cobrar impostos igualmente. Quem tem mais terras paga mais impostos, quem tem menos terras paga menos impostos. Portanto, colocar o que a gente vai chamar de uma isonomia, ou seja, todos pagarem impostos igualmente para o primeiro estado, segundo estado e o terceiro estado. Ou seja, todos pagarem impostos equanimemente. Aí vem a pergunta. Temos duas propostas, certo?
Qual proposta deve ser aplicada? Eu deduzo que vocês estão deduzindo a qual foi aplicada, ou é a que vocês acham mais justa? No momento eu achei que eu estava falando com a nobreza francesa. Todo mundo disfarçado aqui. Tudo bem? Então, como é que vai ser decidido isso? Por voto. O voto pode ser voto censitário ou voto pode ser por sufrágio universal. O que é um voto censitário? É o voto por categoria. Cada categoria tem direito a um voto. Voto por sufrágio universal é o voto por cabeça. Cada deputado tem direito a um voto. Quem vai decidir o modelo de voto? O rei. E o que o rei decide? Vamos votar como sempre foi. Voto censitário. Aqui o terceiro estado não vai aceitar. E aí o povo vai pegar em armas. A população de Paris começa a se revoltar e pegar em armas. Onde estavam as armas? Numa prisão, que era um castelo de 30 metros de altura com 6 torres no meio da cidade de Paris. Essa prisão chamava-se Bastilha. Quem é que ficava preso na Bastilha? Não é um preso comum, não é um ladrão de galinha, um assassino. Quem ficava preso na Bastilha era inimigo político, era preso político. Inimigos do rei eram presos na Bastilha. Resultado, o povo de Paris invade o prédio da Bastilha, pega as armas, solta os presos políticos. A gente pensa, soltou os presos, tinha 6 pessoas presas na Bastilha naquele dia, só tinha 6, mas é um fato interessante. Solta os presos, pega todas as armas, aponta para a Bastilha e fogo. O prédio da Bastilha vai ser inteirinho derrubado. A derrubada do prédio da Bastilha não é somente a derrubada de uma prisão. Ela é a prisão que simboliza o poder do rei em Paris. Esse episódio acontece no dia 14 de julho de 1789. Essa data marca o início da Revolução Francesa. Então, estudantes, então vestibulandos, onde você quer estudar, o Mogiano leva você.